Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para ler e estudar um texto da irmã Marisa Vieira que se chama Vida de Oração Contagiante. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma para cada dia do ano. Quando a gente estuda o manancial, sozinho ou acompanhado, a gente vai ser inspirado, exortado e edificado. Isso leva à promoção e ao crescimento cristão e ao engajamento com a missão de Deus. Não fui eu quem escrevi o texto, como vocês sabem, foi a irmã Marisa Vieira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então vamos iniciar o nosso devocional pedindo a bênção do Senhor para que Ele nos mostre aquilo que precisamos aprender. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, que nós possamos valorizar a Tua Palavra, que possamos compreender que é importante ler a Bíblia, mas é importante orar e falar contigo. Ensina-nos a orar, ensina-nos a ensinar a orar. Que nós possamos ser o exemplo de oração também. É o que te pedimos, não porque a gente mereça, mas em teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto chama-se Vida de Oração Contagiante. E nossa leitura bíblica está em Lucas 11. Vamos ler do versículo 1 até o 13. E diz assim, ó. Quando Jesus vai ensinar os discípulos sobre oração. Em certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então, ele passou a ensiná-los. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. E acrescentou-lhe Jesus: Imagina-se que um de vós tem um amigo que precise recorrer a ele à meia-noite. Ele peça: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo me acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa lhe responda: Não me incomodes, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência se levantará e lhe dará tudo o que ele precisar. Portanto, vos asseguro: pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de seres maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Então, o nosso texto chama-se Uma Vida de Oração Contagiante. A irmã Marisa Vieira escolheu o versículo 1, o primeiro versículo de Lucas 11, para ser o versículo-chave, que diz assim, ó. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Ora, meus irmãos, quando uma pessoa tem uma vida de oração de verdade, as pessoas que estão próximas a ela, elas veem que aquilo é real, né? E elas admiram a intimidade com Deus, né? Mesmo que elas não tenham uma vida de oração, elas admiram.
Alguém já se aproximou de você e diz assim: ah, eu admiro como você faz tal coisa, apesar que ela não faz, né? Mas ela admira. E a mesma coisa em relação à oração, né? As pessoas que veem o outro orar e veem aquela intimidade com Deus, elas admiram. Talvez na sua casa ninguém perceba. Talvez os que são próximos a você também não percebam. Mas é importante, né, que o compromisso com o coração seja uma coisa marcada, né? Que as pessoas reconheçam a nossa intimidade com Deus. Que é um jeito da gente testemunhar também, né? Jesus tinha a vida de oração. Ele estava sempre se recolhendo para algum lugar para conversar com o Pai, né? Lógico que a gente ora o tempo todo, conversa com Deus, pede misericórdia, mas Jesus, eu tenho certeza, né, nunca ninguém me disse isso, mas eu tenho certeza que ele se recolhia num determinado lugar para orar, primeiro para ter paz, né? E segundo, porque as pessoas viam que ele investia tempo em oração. Jesus, ele costumava ir em lugares isolados, e a sua vida de oração não passava despercebida pelos discípulos. Pelo contrário, eles admiravam tanto como Jesus tinha uma vida de oração, que eles pediram para ele: Senhor, ensina a gente, né? A gente também quer aprender a orar, quer fazer a coisa certa. E Jesus ensina aos discípulos uma das orações mais conhecidas do mundo, né? A maioria dos credos faz oração, que é a oração do Pai Nosso. Mas o que nós precisamos não é rezar o Pai Nosso, é aprender com o Pai Nosso, né? As lições que ele traz, a solicitação, o pedido de provisão, de perdão, enfim, cada frase do Pai Nosso tem uma lição para nós. E uma das coisas que Jesus ensina aos discípulos, que na oração a gente se sujeita à vontade do Pai. E que na oração a gente tem que pedir perdão na medida em que a gente estende perdão ao próximo. Então não é bagunçado, né? Que a gente fala assim: ah, não, essa gente eu não perdoo. Isso que essa pessoa me fez eu não perdoo. Aí dá a mãozinha e fala: vamos orar o Pai Nosso. Como se estivesse tudo bem. Não tá, né? Nós temos que obedecer. E a palavra diz que nós temos que perdoar, por pior que seja. Existem coisas que a gente tem dificuldade para perdoar, né? Principalmente crimes hediondos, coisas terríveis. Mas o Senhor não fala para escolher, Ele só diz para a gente perdoar. Então, na intimidade do discipulado, né, as pessoas que andavam com Jesus podiam perceber a vida de oração de tal forma que eles queriam aprender com Jesus do jeito que ele fazia. Então, como os discípulos de Cristo, a gente também precisa pedir a Deus que nos ensine como orar. A gente precisa fazer a coisa certa, né? E como discipuladores, né? Quando a gente ensina alguém, quando a gente quer testemunhar, a gente tem que ensinar também essas pessoas como orar enquanto a gente ora. Falar de oração, pregar sobre oração, fazer estudo bíblico sobre oração, tudo isso é bem legal. Mas isso não é orar, né? Orar é orar. É você parar ali e falar com Deus. Então, todas as pessoas que caminham conosco, na nossa casa, na igreja, na nossa vida pessoal, no trabalho, na escola, todas essas pessoas precisam saber que nós temos uma vida de oração e que elas podem aprender conosco a orar também. Como discípulo de Jesus, que a gente possa ter uma vida de oração contagiante, que as pessoas falam: uau, quero aprender a orar também, como foi a vida de oração do nosso Jesus. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Na intimidade do discipulado, os discípulos podiam
testemunhar a vida de oração de Jesus de tal forma que queriam aprender a orar como ele. Amém? Bom, agora sim, eu termino, né, deixando meu abraço de urso. Lembrando que, para nós que acreditamos que a vida de oração deve e pode ser contagiante, para nós o abraço dá super, mega certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo desse ano, que é 1 Tessalonicenses 5,9, que aliás é o nosso único motivo para orarmos, né? O fato de que Jesus nos deu a salvação. Então, nosso versículo de 1 Tessalonicenses 5,9 diz assim, ó: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, agora eu me despeço com a frase do ano que é, ó, não tema, Deus já está lá.